Irmãos, quero que você imagine comigo essa cena. Está tudo aparentemente calmo. A vida segue o ritmo normal. As pessoas fazendo seus planos, construindo suas casas, trabalhando, pensando no futuro. Mas, de repente, Deus fala claramente ao coração de alguns. Saiam daqui agora. Aos olhos de quem está por perto, aquilo parece loucura. Por que fugir se nada visível está acontecendo? Mas, para quem está sensível à voz do Senhor, não se trata de uma decisão lógica. É uma questão de obediência. Foi assim com Ló em Sodoma. A cidade prosperava. As pessoas viviam normalmente, mas Deus sabia que o juízo estava prestes a cair. Ele enviou anjos para avisar Ló: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, para que não pereças na injustiça desta cidade. Gênesis 19:15. Aos olhos dos genros de Ló, aquilo parecia uma piada. Eles não acreditaram. Mas Ló obedeceu, mesmo deixando para trás tudo o que tinha. E foi essa obediência que salvou sua vida e a de sua família. Jesus também alertou sobre um momento parecido em Mateus 24:16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não era para questionar, era para agir imediatamente. O remanescente dos últimos dias terá exatamente essa postura. Quando Deus disser, vá, eles irão. Quando Deus disser, não olhe para trás, eles não olharão. E é aí que vemos algo precioso: sobrevivência espiritual. Muitas vezes, não é sobre lutar, mas sobre obedecer rapidamente à direção de Deus. Essa obediência vai parecer estranha para quem está espiritualmente adormecido. Pense em Noé construindo uma arca quando não havia sinal de chuva. Pense nos israelitas saindo do Egito em plena madrugada, carregando pães sem fermento, porque não haveria tempo para esperar a massa crescer. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade, uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus, e ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. Pense nos primeiros cristãos fugindo de Jerusalém pouco antes da invasão romana, no ano 70. Em todos esses casos, havia um padrão. Deus falou, eles ouviram e obedeceram, mesmo quando parecia irracional. Hoje, muitos de nós estamos tão acostumados a analisar tudo com base no que vemos, que esquecemos que a vida de fé é guiada por aquilo que não se vê. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. O remanescente terá um ouvido treinado para distinguir a voz de Deus no meio do barulho das opiniões, das notícias e das pressões sociais. Eles saberão quando é hora de permanecer e quando é hora de sair, não porque entendem todos os detalhes, mas porque confiam que Deus vê o que eles não veem. E meu irmão, minha irmã, essa obediência vai custar. Custar conforto, segurança, amizades e, muitas vezes, a compreensão das pessoas que amamos. Imagine alguém dizendo para a família: Deus mandou que eu deixasse este lugar e fosse para um lugar isolado. Provavelmente ouvirá respostas como: você está exagerando, isso é fanatismo, ou até: você está ficando paranoico. Mas o remanescente não estará preocupado com a aprovação humana. Eles viverão para agradar a Deus, não para serem entendidos por todos. Noé não construiu a arca para provar algo às pessoas. Ele construiu porque Deus mandou. Ló não saiu de Sodoma para ganhar um título de herói. Ele saiu para não ser destruído junto com a cidade. O remanescente dos últimos dias fugirá porque entende que a obediência vale mais do que a lógica humana. E por que Deus mandaria fugir? Porque às vezes, permanecer no lugar errado no momento errado é fatal. O Senhor conhece cada plano do inimigo e sabe quando o ambiente espiritual se torna insustentável para seus filhos. Fugir, nesses casos, não é covardia, é estratégia divina. É como um pastor que afasta as ovelhas antes que o lobo chegue. O interessante é que essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus não se desenvolve da noite para o dia. Ela é cultivada em tempos de comunhão, oração e leitura da palavra. Quem não treina o ouvido espiritual nos dias de paz,
terá dificuldade de ouvir claramente nos dias de caos. Por isso, hoje é o tempo de aprender a reconhecer a voz do Senhor. Eu lembro de um testemunho impressionante de um missionário em uma região perseguida. Ele estava orando, e Deus falou claramente para ele sair imediatamente da cidade onde estava pregando. Ele não discutiu, não pediu sinais, apenas obedeceu. Horas depois, o local onde ele estava hospedado foi invadido e várias pessoas foram presas. Ele escapou porque ouviu e seguiu a voz do Senhor. Esse será o tipo de experiência comum para o remanescente: ouvir a direção de Deus e agir rápido, mesmo que ninguém mais entenda. E aqui está a chave. Não se trata apenas de proteger a vida física, mas principalmente de preservar a fé. Às vezes, o lugar onde você está pode se tornar tão hostil espiritualmente que, se permanecer, sua fé será minada pouco a pouco. Deus, na sua misericórdia, tira você antes que isso aconteça. Então, meu querido, talvez hoje Deus já esteja te treinando para isso. Talvez Ele esteja pedindo que você se afaste de certos ambientes, amizades, influências ou até de práticas que parecem inofensivas, mas que, no futuro, podem te prender espiritualmente. Não espere que a urgência chegue para aprender a obedecer. O remanescente dos últimos dias vai sobreviver e permanecer fiel, não porque é mais esperto ou mais forte, mas porque obedece sem demora. E essa obediência só é possível para quem confia totalmente no Senhor, mesmo quando o caminho que Ele aponta parece difícil ou sem sentido. Que possamos desde já pedir a Deus: Senhor, treina o meu ouvido para ouvir Tua voz e o meu coração para obedecer sem hesitar. Porque quando chegar o momento, não haverá tempo para debates ou análises. Haverá apenas tempo para agir. E a diferença entre viver e morrer espiritualmente estará na nossa disposição de seguir a direção de Deus, custe o que custar. Irmãos, a segunda característica do remanescente é uma das mais profundas e desafiadoras. Eles perseverarão até o fim. Jesus foi muito claro em Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não disse: quem começar bem, ou quem um dia fez uma oração, será salvo. Ele falou de perseverança, uma fé que resiste, que não se dobra, que não abre mão mesmo diante das piores pressões. E perseverar até o fim não é apenas suportar por alguns dias de dificuldade, é atravessar perseguições prolongadas, fome, pobreza, isolamento, injustiça e, em alguns casos, até a morte, mantendo firme a fidelidade a Cristo. Isso vai contra a mentalidade que, infelizmente, tem se espalhado no meio cristão hoje. Vivemos em uma época em que muitos pregam um evangelho suave, que promete apenas bênçãos materiais e vitórias rápidas. Só que Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Ele prometeu estar conosco no caminho estreito, mesmo quando esse caminho passa por vales escuros. Perseverar significa continuar crendo quando as circunstâncias gritam para desistir. É como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O remanescente dos últimos dias vai viver exatamente isso. Quero que você imagine comigo um cristão sendo caçado, não apenas por autoridades, mas também rejeitado pela própria família. Ele não pode comprar comida, não pode trabalhar, é excluído de qualquer auxílio social e mesmo assim não abre mão da sua fé. Ele acorda todos os dias com fome, mas agradece a Deus por mais um dia de vida. Ele vê pessoas ao redor cedendo ao sistema por causa da sobrevivência, mas permanece firme porque enxerga algo que os outros não veem: o valor da eternidade. Essa perseverança não nasce de força humana. Ninguém suporta esse nível de pressão sozinho. É algo que vem do Espírito Santo. Jesus disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. O remanescente vai depender diariamente dessa força sobrenatural, não apenas para sobreviver, mas para permanecer com o coração limpo, sem amargura, sem ódio, sem ceder à tentação de negar a Cristo. Eu lembro de um testemunho real de um irmão de uma igreja subterrânea na Coreia do Norte. Ele ficou preso durante anos por causa da sua fé. Sofreu fome, trabalhos forçados e humilhações constantes. Quando foi libertado, alguém perguntou como ele conseguiu suportar. Ele respondeu: eu não suportei. Cristo me sustentou. Eu apenas me agarrei a Ele todos os dias. É exatamente isso que o remanescente fará.
agarrar-se a Jesus com todas as forças, porque Ele é a única âncora segura no meio da tempestade. Perseverar até o fim significa também não negociar valores. Muitos, nos últimos dias, vão tentar um meio termo para evitar sofrimento. Vão dizer, não precisa negar Jesus, é só assinar o documento, é só colocar o chip, é só fazer o gesto de adoração para poder continuar vivendo. Mas o remanescente sabe que qualquer concessão nesse momento é traição ao Senhor. Para eles, não existe só um pouco de comprometimento com o sistema da besta. É tudo ou nada. E aqui vem uma verdade dura, mas necessária. Perseverar até o fim vai significar perder coisas preciosas aqui na Terra. Vão perder bens, status, oportunidades e até relacionamentos. Mas para eles nada disso se compara à glória que os espera. Paulo disse em Romanos 8,18, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa certeza é o combustível da perseverança. Perceba que perseverança não é teimosia humana, é fé com paciência. É o mesmo espírito que fez os 3 jovens hebreus responderem ao rei Nabucodonosor: o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3:17 e 18. Eles estavam dispostos a morrer queimados, mas não a se curvar. E é por isso que essa característica vai diferenciar tanto o remanescente dos últimos dias da maioria. A maior parte das pessoas será facilmente convencida a ceder, porque o sistema oferecerá uma falsa paz, conforto e segurança em troca da fidelidade a Cristo. Mas o remanescente saberá que essa segurança é temporária e ilusória. Perseverar até o fim não é algo que se decide na hora da prova, é algo que se constrói agora. É como um atleta que treina anos para uma corrida decisiva. Você não chega na maratona sem preparo e espera vencer. Da mesma forma, a perseverança nasce de um estilo de vida diário de oração, estudo da palavra, comunhão com o Senhor e obediência, mesmo nas pequenas coisas. Talvez hoje sua prova não seja perseguição física, mas pode ser uma luta para se manter firme em um ambiente de trabalho hostil à fé, ou a pressão para se calar sobre Jesus na sua escola, ou até resistir a pecados que o mundo normalizou. É nessas batalhas diárias que a musculatura espiritual da perseverança é formada. Quando o dia chegar, o remanescente não será pego de surpresa, porque já terá aprendido a depender de Deus para cada passo. Eles terão gravado no coração as palavras de Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Meu querido, talvez você pense, será que eu teria forças para perseverar até o fim? A resposta é que ninguém tem forças por si mesmo. A força vem do Senhor. Mas o que você pode fazer hoje é decidir que não vai negociar sua fé por nada. Pedir que Deus fortaleça seu coração e viver cada dia como quem já fez essa escolha. E lembre-se, a perseverança não apenas salva você, mas se torna um testemunho poderoso para quem está ao seu redor. Quando os outros virem você resistindo com paz e esperança em meio à pressão, muitos serão impactados e talvez também encontrem força para não se curvar. Irmãos, chegamos agora a uma característica essencial do remanescente nos últimos dias. Eles discernirão e rejeitarão falsos profetas. E aqui eu preciso falar com você com muito cuidado, porque esse ponto é mais sério e perigoso do que muitos imaginam. Jesus alertou em Mateus 24:4, vede que ninguém vos engane. E mais à frente, no verso 24, ele disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Perceba que Jesus não está falando de ensinos estranhos e claramente absurdos. Ele está falando de algo tão convincente, tão parecido com a verdade, que até mesmo os escolhidos de Deus seriam enganados, se isso fosse possível. Ou seja, o engano será tão bem produzido que não vai parecer engano. O que vai diferenciar o remanescente? Eles vão ter um coração totalmente firmado na palavra de Deus e sensível ao Espírito Santo. Eles não vão se deixar levar por palavras bonitas, por pregações motivacionais ou até por milagres espetaculares, se isso não estiver alinhado com o ensino de Cristo. João nos lembra em 1 João 4:1. Amados,
Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O problema é que vivemos numa geração que muitas vezes mede a verdade pelo que faz sentir bem ou pelo que dá resultado imediato. Mas o remanescente vai medir tudo pelo padrão imutável da palavra. Eles sabem que nem todo milagre vem de Deus, que nem toda revelação espiritual é verdadeira e que nem toda mensagem positiva é saudável para a alma. E aqui é onde a coisa fica séria. O engano dos últimos dias não será apenas religioso, será também sobrenatural. Jesus disse que esses falsos profetas fariam grandes sinais e prodígios. Isso significa que eles vão realizar curas, libertações, multiplicação de recursos, talvez até previsões precisas, mas tudo movido por um poder que não vem de Deus. Lembre-se de que Faraó também tinha magos que imitavam alguns milagres de Moisés. O inimigo sempre tenta copiar o que Deus faz para confundir e enganar. Você quer um exemplo bíblico de como o discernimento é vital? Em Atos 16, Paulo e Silas estavam sendo seguidos por uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela gritava: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Aos ouvidos humanos, parecia uma mensagem boa e verdadeira, mas Paulo discerniu que aquilo não vinha de Deus e expulsou o espírito. O que parecia apoio espiritual, na verdade, era uma estratégia para enganar. O remanescente vai ter essa mesma capacidade: olhar além das aparências, ouvir além das palavras e perceber qual é a verdadeira fonte por trás de cada mensagem ou manifestação. Eles vão perguntar: isso glorifica a Cristo ou glorifica o homem? Isso me aproxima da santidade ou me faz buscar apenas bênçãos passageiras? Isso está alinhado com o evangelho que Jesus pregou ou contradiz seus ensinamentos? E isso vai custar caro, porque ao rejeitar falsos profetas, o remanescente vai ser acusado de julgar, de não ter amor, de ser intolerante. Eles vão perder popularidade, seguidores, amizades e até apoio de líderes religiosos. Mas eles não vão se vender pelo aplauso das multidões. Eles sabem que preferem ouvir "muito bem, servo bom e fiel de Jesus", do que ouvir elogios temporários de homens. Eu me lembro de uma história real de um pastor em um país africano que começou a perceber que muitos líderes cristãos ao seu redor estavam pregando prosperidade sem arrependimento, promessas sem cruz, milagres sem santidade. Ele decidiu confrontar isso publicamente, usando a Bíblia como base. O resultado: foi expulso da associação de pastores, perdeu apoio financeiro e enfrentou perseguição. Mas ele disse algo que ficou gravado no meu coração: prefiro ficar sozinho com a verdade do que cercado de amigos na mentira. Esse é o espírito do remanescente. Querido, o discernimento não é algo opcional para os últimos dias. É questão de vida ou morte espiritual. A Bíblia diz em Oséias 4:6: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." E esse conhecimento não vem apenas de estudar muito, mas de andar intimamente com Deus, permitindo que o Espírito Santo revele quando algo não está certo. O remanescente vai entender que, nos últimos dias, a mentira vai ser tão revestida de verdade que só quem tiver olhos treinados pelo Espírito conseguirá identificar o erro. E esse treinamento começa agora, não quando a perseguição apertar. É no dia a dia que você aprende a examinar as Escrituras, a comparar mensagens com a Bíblia, a orar pedindo discernimento. Eu quero encorajar você a fazer como os bereanos de Atos 17:11, que examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Não aceite qualquer palavra só porque vem de alguém famoso, carismático ou aparentemente ungido. O remanescente sabe que a verdade não muda para se adaptar à cultura ou às tendências. Ela permanece firme, mesmo que custe tudo. E aqui está o ponto: nos últimos dias o engano não virá apenas de fora, mas também de dentro das igrejas. Jesus disse que muitos falsos profetas surgiriam, e não alguns poucos. Isso significa que o remanescente vai estar constantemente nadando contra a corrente, cercado de mensagens populares que soam bonitas, mas que não conduzem à vida eterna. No fim, rejeitar falsos profetas é mais do que um ato de proteção pessoal, é uma declaração de lealdade a Cristo. É dizer: "Jesus, eu não vou trocar a tua verdade por uma mentira confortável. Eu prefiro a tua palavra,
mesmo que ela me confronte e me custe caro. Irmãos, este quarto traço do remanescente dos últimos dias é talvez um dos mais radicais aos olhos do mundo. Eles não amarão a própria vida até a morte. E aqui não estamos falando de gente que vive se arriscando por imprudência ou descuido. Estamos falando de homens e mulheres que entenderam algo tão profundo, tão transformador, que perderam o medo daquilo que mais apavora a humanidade, a morte. Jesus disse em Mateus 16:25, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. E Apocalipse 12:11 descreve os vencedores dizendo, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. O mundo inteiro, especialmente nos últimos dias, vai ser movido por um único instinto: sobreviver. Tudo girará em torno de segurança, preservação e conforto. Sistemas de vigilância, seguros, tecnologia médica, garantias de renda, tudo apontando para uma promessa: nós vamos te manter vivo. E é justamente aí que o sistema da besta vai se apoiar para exigir adoração. Receba a marca e viva, recuse e morra. Para a maioria das pessoas, essa nem será uma decisão difícil. Mas para o remanescente, será muito claro. Viver alguns anos a mais negando a Cristo não vale o preço da eternidade sem Ele. Eles enxergam a morte como uma porta de entrada para a verdadeira vida, não como o fim de tudo. Essa perspectiva muda tudo. Quando a morte deixa de ser o maior medo, o inimigo perde sua principal arma. É como Paulo disse em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pense nisso. Lucro. Paulo não via a morte como derrota, mas como ganho. Essa visão só é possível para quem crê profundamente nas promessas de Jesus sobre a vida eterna. Lembro-me da história de Policarpo, um pastor idoso da igreja primitiva, que foi preso e ameaçado de morte se não negasse a Cristo. Disseram-lhe, jure por César e você viverá. E ele respondeu, há 86 anos sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Ele foi queimado vivo e testemunhas disseram que ele enfrentou o fogo com paz, porque já tinha entregue sua vida a Deus muito antes. Esse é o espírito do remanescente, a entrega total. Não é que eles não sintam dor ou não tenham família que amam. Eles simplesmente sabem que nada aqui é mais importante que permanecer fiéis a Jesus. Essa fidelidade supera o instinto de autopreservação. O mundo moderno ensina o contrário. Vivemos numa cultura obcecada por prolongar a vida a qualquer custo. Produtos anti-idade, tratamentos caríssimos, pânico diante de qualquer ameaça à saúde. Claro que cuidar do corpo é bom, mas quando a preservação da vida se torna um ídolo, ela passa a competir com a obediência a Deus. E nos últimos dias, essa idolatria da vida física vai se tornar a armadilha perfeita. Imagine uma mãe sendo pressionada. Se você não receber a marca, seus filhos não terão comida. Ou um idoso ouvindo, sem a marca você não terá acesso a medicamentos. Ou um jovem sendo ameaçado, sem a marca você será preso e executado. A tentação de ceder será enorme, mas o remanescente terá convicção suficiente para dizer, ainda que eu morra, não negarei ao meu Senhor. Isso me lembra das palavras de Jesus em Mateus 10:28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O remanescente teme mais a Deus do que a qualquer ameaça humana. E essa coragem não aparece do nada. Ela é construída agora, nas pequenas escolhas. Quando você decide obedecer a Deus, mesmo que isso te custe uma amizade, um emprego ou uma oportunidade, você já está treinando o coração para momentos muito maiores. Quando você diz não ao pecado, mesmo que isso traga consequências, você está fortalecendo a sua lealdade. O mais lindo é que essa entrega traz uma paz que o mundo não pode entender. Pessoas que já entregaram a própria vida nas mãos de Deus não vivem em constante ansiedade sobre o futuro. Elas confiam que se o Senhor permitir que vivam, será para sua glória. Se permitir que morram, será para sua glória também. É como Shadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha. O nosso Deus pode nos livrar. E se não, saiba, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Daniel 3:17-18.
Essa postura vai incomodar profundamente o sistema da besta. Porque como se controla alguém que não tem medo de morrer? Como se manipula uma pessoa que não negocia princípios por segurança? É por isso que Apocalipse descreve esses fiéis como vencedores, não porque evitaram a morte, mas porque venceram o medo dela. Talvez você esteja se perguntando, será que eu teria essa coragem? A resposta é que ninguém tem por si mesmo, mas o mesmo Espírito que sustentou os mártires do passado estará com o remanescente no futuro. E ele também pode fortalecer você agora, se você decidir viver entregue a Cristo todos os dias. Não amar a própria vida até a morte não é sobre desprezar a vida, mas sobre valorizar mais a eternidade. É dizer, Senhor, a minha vida pertence a Ti, pode me usar como quiser por quanto tempo quiser e me levar quando for a hora. O mundo chama isso de loucura, Deus chama de fidelidade. Irmãos, este quinto traço do remanescente talvez seja um dos mais dolorosos. Eles serão odiados e entregues por pessoas próximas. E aqui não estou falando apenas de oposição de governos, leis injustas ou sistemas globais. Jesus foi muito específico ao dizer em Mateus 24, 9 e 10, então sereis entregues para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso significa que a perseguição final não virá apenas lá de fora. Ela virá muitas vezes da mesa do jantar, do círculo de amigos, até de pessoas que frequentavam o mesmo culto que você. E essa é uma realidade difícil de engolir, porque nós naturalmente buscamos segurança nos laços familiares e nas amizades mais antigas. Mas nos últimos dias, esses laços serão testados até o limite. Pense nos discípulos de Jesus. Eles tinham visto milagres, caminhado com ele, ouvido suas palavras. E mesmo assim, na hora da pressão, Pedro negou e Judas traiu. Isso mostra que o coração humano, quando pressionado, pode fazer coisas que nunca imaginou. Agora imagine um cenário global, onde recusar a marca da besta significa ser excluído da sociedade, perder o direito de comprar ou vender, ser tratado como ameaça à paz e à segurança. Nesse ambiente, muitos vão se convencer de que entregar o remanescente é um ato de responsabilidade civil ou até de amor para proteger a comunidade. Jesus já havia alertado em Mateus 10:36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso quer dizer que haverá pais denunciando filhos, irmãos entregando irmãos, cônjuges apontando o paradeiro um do outro. E para muitos, isso não será visto como traição, mas como dever, porque estarão cegos pela narrativa dominante. Lembro-me de ler sobre o que aconteceu em alguns países comunistas no século passado. Crianças eram ensinadas nas escolas a contar para os professores se seus pais falassem algo contra o governo. Muitos pais foram presos e até mortos porque seus próprios filhos, inocentemente ou não, os denunciaram acreditando estar fazendo o certo. Isso é exatamente o tipo de cenário que Jesus descreveu para os últimos dias, só que em escala mundial. O remanescente, ao viver pela verdade, será visto como obstáculo à unidade global. A mídia os pintará como extremistas perigosos. Líderes religiosos que se adaptarem ao sistema vão chamá-los de fanáticos. Amigos e familiares que antes os amavam vão começar a acreditar nessas narrativas e se afastar. E quando chegar o momento da decisão, alguns desses mesmos que um dia riram juntos e dividiram refeições não hesitarão em entregá-los. E, irmãos, esse é um ponto importante. O remanescente não será pego de surpresa por isso. Eles terão suas emoções preparadas pelo próprio Jesus. Ele disse em João 15:18, Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Isso significa que eles não vão interpretar o ódio como sinal de que estão errados, mas como confirmação de que estão no mesmo caminho que o Mestre. Mas não pense que eles reagirão com ódio ou amargura. A grandeza espiritual do remanescente estará justamente no fato de que, mesmo sendo traídos, não se vingarão. Assim como Jesus orou na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34, eles também escolherão o perdão, mesmo com o coração partido. Essa disposição de perdoar e permanecer limpo diante de Deus vai ser um testemunho ainda mais poderoso do que resistir à perseguição física.
porque o mundo não sabe lidar com gente que não responde com ódio ao ódio. Isso confunde, desarma e, em alguns casos, até transforma os perseguidores. Quero que você imagine a cena. Um irmão é denunciado pelo próprio primo. Ele é preso, passa fome e frio, mas quando finalmente reencontra o primo, não o acusa, não o amaldiçoa. Ele ora por ele. Aos olhos humanos, isso é impossível, mas aos olhos espirituais é exatamente o reflexo de Cristo. O remanescente também vai entender que nada disso pega Deus de surpresa. O Salmo 41:9 já dizia: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Essa foi uma profecia sobre Judas, mas também é uma realidade para todo servo fiel que enfrenta tempos de traição. E talvez hoje, de forma menor, você já tenha experimentado algo parecido. Alguém próximo que te ridicularizou por causa da fé ou se afastou quando você decidiu seguir mais sério com Deus. Pois saiba que nesses momentos, o Senhor está fortalecendo seu coração para permanecer firme mesmo quando as perdas forem maiores. A dor de ser traído por alguém que amamos é real, mas o remanescente vai manter os olhos fixos em algo maior, a recompensa eterna. Eles saberão que vale a pena perder até os relacionamentos mais queridos aqui para permanecer fiéis àquele que nunca os abandonará. E aqui está a lição prática para nós hoje. Não coloque toda a sua esperança nas pessoas. Ame profundamente, cuide, valorize, mas lembre-se de que sua confiança final precisa estar em Deus, não em laços humanos. Ele é o único que nunca falhará. Por isso, meu irmão e minha irmã, se um dia você for entregue por alguém que dizia te amar, lembre-se que Jesus passou por isso antes de você. Ele entende, ele consola, ele recompensa, e no fim, todos os que permanecerem fiéis terão um lugar na presença dele, onde nunca mais haverá traição, choro ou dor. Irmãos, chegamos agora ao 6º traço do remanescente, e ele é absolutamente essencial. Eles estarão espiritualmente despertos e vigilantes. Essa é uma qualidade que, à primeira vista, pode parecer simples, mas é exatamente o que vai diferenciar quem vai permanecer fiel de quem vai ser levado pelo fluxo do engano. Jesus, em Mateus 26:41, disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele não disse isso para incrédulos, mas para seus discípulos mais próximos, e ainda assim, na hora mais crítica, eles adormeceram no Getsêmani. Esse é um retrato da nossa tendência natural. Quando as coisas ficam difíceis ou confusas, temos a inclinação de relaxar, distrair, perder o foco. Mas o remanescente dos últimos dias será diferente. Eles não vão se deixar embalar pelo sono espiritual que vai dominar o mundo. Enquanto a maioria estiver distraída com entretenimento, redes sociais, política, dinheiro e preocupações terrenas, eles manterão os olhos abertos e o coração sensível ao que Deus está fazendo e ao que o inimigo está tramando. Essa vigilância não é paranoia, não é viver com medo, mas viver atento. É a mesma postura do atalaia que Ezequiel descreveu. Ezequiel 33. Alguém que fica de pé no muro, olhando para longe, pronto para soar o alarme quando vê perigo se aproximando. O remanescente será esse tipo de crente, e por causa disso, será muitas vezes ridicularizado. Vão chamá-los de exagerados, alarmistas ou até conspiracionistas, mas quando a tempestade chegar, eles estarão preparados, enquanto muitos estarão dormindo. Pense comigo. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25. Todas tinham lamparinas, todas pareciam iguais, todas aguardavam o noivo, mas apenas 5 tinham óleo suficiente e estavam prontas quando ele chegou. As outras 5, apesar de parecerem no início tão preparadas quanto as prudentes, estavam desprevenidas e ficaram de fora. A diferença não estava na aparência externa, mas no preparo interno. Assim será com o remanescente. Terão o óleo do Espírito, mantido e alimentado pela comunhão constante com Deus. Estar espiritualmente desperto significa não se deixar anestesiar pela rotina ou pelos prazeres do mundo. Significa discernir os sinais dos tempos, como Jesus disse em Mateus 24, 32, 33, usando a figueira como exemplo. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas,
Saibam que ele está próximo, às portas. O remanescente vai reconhecer esses sinais e ajustar sua vida de acordo. Isso não quer dizer viver obcecado com datas ou previsões, mas viver pronto para a volta de Cristo a qualquer momento. É manter o coração limpo, a mente renovada pela palavra e as mãos ocupadas com a obra do reino. Essa vigilância vai exigir disciplina. O mundo vai oferecer infinitas distrações, e todas parecerão inofensivas no início, mas pouco a pouco vão roubar tempo de oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos. O sono espiritual não acontece de repente. Ele vem como um entorpecimento lento. O remanescente saberá disso e vai proteger suas prioridades espirituais como quem guarda um tesouro. Eu me lembro de uma história que ouvi sobre uma aldeia onde os vigias se revezavam para cuidar do portão durante a noite. Uma vez, um vigia achou que estava tudo calmo e decidiu sentar e descansar só por 5 minutos. Adormeceu e, nesse intervalo, inimigos entraram sorrateiramente, causando grande prejuízo. Esse é o risco que Jesus nos alerta. É no momento em que achamos que não há perigo que somos mais vulneráveis. Por isso, o remanescente será constante. Eles não terão apenas períodos de fervor seguidos de longos relaxamentos. Eles manterão uma chama acesa diariamente, como Paulo instruiu em 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E sabe qual é a beleza disso? A vigilância espiritual não é pesada para quem ama o Senhor. Pelo contrário, é um prazer estar atento à sua voz, perceber suas direções, ver o cumprimento de suas promessas. É como um noivo que espera ansioso o dia do casamento. Ele não se cansa de contar os dias, ele se prepara com alegria. Nos últimos dias, essa vigilância também vai proteger o remanescente contra enganos sutis. Muitos serão seduzidos por sinais, profecias e novas revelações que não vêm de Deus, mas quem estiver desperto vai perceber que algo não bate, porque conhecerá a voz do bom pastor. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." E aqui está o detalhe importante. Estar desperto não é apenas perceber o mal, mas também enxergar as oportunidades que Deus está dando no meio da crise. O remanescente não ficará paralisado pelo medo dos acontecimentos, mas vai saber agir, ajudar, aconselhar e ser luz para outros que ainda podem ser alcançados. Meu querido, talvez você se pergunte, como posso ser assim agora? A resposta é simples e profunda. Comece cultivando uma vida constante de oração e leitura bíblica, cercando-se de pessoas que amam a verdade e evitando aquilo que rouba sua sensibilidade espiritual. Peça ao Senhor olhos para ver e ouvidos para ouvir. No fim, o remanescente vai provar que estar espiritualmente desperto não é um peso, mas um privilégio. É viver de tal forma que, quando o mundo inteiro for pego de surpresa, eles ouvirão a voz do Senhor dizendo: "Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor." Essa talvez seja a característica mais visível e, ao mesmo tempo, a mais perigosa de todas, porque será a linha que separará de forma definitiva quem pertence a Cristo de quem se rende ao sistema mundial do anticristo. Apocalipse 13 descreve um momento em que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, serão pressionados a adorar a imagem da besta e receber a marca associada a ela. Não será apenas uma questão política ou econômica, será uma exigência espiritual. O sistema da besta será mais do que um governo, será uma religião mundial, onde a lealdade máxima será exigida não só em ações, mas também em adoração. E aqui está o ponto. Para o remanescente, essa decisão já estará tomada muito antes desse momento chegar. Eles terão resolvido no coração, como Daniel e seus amigos em Babilônia, que jamais se dobrarão diante de outro Deus, mesmo que o preço seja a própria vida. Em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados de serem jogados numa fornalha ardente, caso não se prostrassem diante da estátua do rei Nabucodonosor. E a resposta deles ecoa até hoje como um manifesto do remanescente. O nosso Deus a quem servimos é que nos pode livrar, e Ele nos livrará. E se não, saiba, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa recusa não será por orgulho, rebeldia ou desejo de chamar atenção, mas por fidelidade absoluta a Cristo.
Eles entenderão que a adoração é algo que pertence somente a Deus. É um ato de amor e entrega que não pode ser dividido. Jesus disse em Mateus 4:10, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O mundo vai olhar para essa recusa como um ato de insubordinação perigosa. A mídia vai pintar o remanescente como ameaça à paz global. Líderes políticos e religiosos dirão que eles estão atrapalhando a união e causando divisões. Mas nada disso os fará ceder, porque a fidelidade a Deus terá mais peso para eles do que qualquer aprovação humana. E não pense que será fácil. Essa decisão virá acompanhada de consequências concretas: fome, sede, frio, falta de abrigo, prisão e até execução. Muitos não resistirão a essa pressão. Muitos vão tentar justificar sua rendição dizendo: Deus conhece meu coração, ou é só por fora, por dentro continuo crendo em Jesus. Mas o remanescente saberá que a adoração, mesmo que apenas externa, tem um peso espiritual profundo. Eles se lembrarão de como os primeiros cristãos eram mortos no Coliseu por se recusarem a dizer César é Senhor, porque para eles só Jesus era digno desse título. A recusa do remanescente será uma afronta direta ao sistema da besta, não porque eles estejam tentando causar rebelião, mas porque sua lealdade a Cristo será inegociável. E isso é algo que o inimigo não consegue controlar. Quando você tem um povo que não teme a morte e não vende sua adoração, você tem um povo impossível de submeter. Essa firmeza também virá acompanhada de um testemunho público. Apocalipse 12:11 diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso quer dizer que não será apenas uma resistência silenciosa. Muitos proclamarão abertamente sua fé, mesmo sabendo que isso os tornará alvos diretos. E, paradoxalmente, essa coragem inspirará outros a fazer o mesmo. Eu penso aqui nos mártires ao longo da história. Desde Estevão, o primeiro a morrer por pregar Cristo, até irmãos e irmãs em nossos dias que, em países hostis ao Evangelho, recusam-se a negar Jesus diante de armas e ameaças. Em cada geração, Deus preserva pessoas que mostram ao mundo que a vida eterna vale mais que qualquer vantagem temporária. O remanescente será a expressão final e mais intensa dessa realidade. E aqui está o detalhe que talvez toque mais fundo. Essa recusa não virá apenas de uma decisão fria e racional, mas de um amor ardente por Jesus. Eles preferirão morrer a decepcionar aquele que morreu por eles. Essa é a essência do relacionamento que o remanescente terá com o Senhor. Não uma fé de conveniência, mas uma devoção apaixonada e exclusiva. Talvez hoje você se pergunte, e se fosse eu teria essa coragem? A resposta é que essa coragem não vem de nós, mas do Espírito Santo. É Ele quem fortalece, é Ele quem dá ousadia, é Ele quem sustenta no dia mau. O que podemos fazer agora é cultivar esse amor e essa fidelidade em nossas escolhas diárias. Se aprendermos hoje a dizer não ao pecado, não às pequenas concessões, não às pressões do mundo, estaremos treinando o coração para dizer não também diante da imagem da besta. O remanescente será odiado por todos os povos por causa dessa postura, mas eles saberão que não se trata de uma maldição, e sim de uma confirmação. Se o mundo os odeia, é porque antes odiou a Cristo. João 15:18. E eles terão gravado no coração que depois da cruz vem a coroa, depois da batalha vem a vitória, depois da fidelidade vem a recompensa eterna. Irmãos, agora que vimos as 7 características do remanescente, vamos falar sobre algo que enche o coração de esperança: o plano de proteção de Deus. Sim, a perseguição será intensa, o sistema da besta parecerá invencível e o mundo inteiro estará sob pressão. Mas no meio de tudo isso, Deus já preparou um abrigo, um sustento e uma estratégia para cuidar daqueles que são seus. Em Apocalipse 12:6 lemos: E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa mulher simboliza o povo fiel, e o lugar preparado não é improvisado de última hora. É algo que Deus planejou muito antes. Isso significa que nada do que vai acontecer pegará o Senhor de surpresa. Ele já tem rotas de fuga, provisões e livramentos desenhados para cada um dos seus filhos. Isaías 33:16 reforça: Este habitará nas alturas,
fortalezas das rochas serão o seu refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Note a certeza dessa promessa. O pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Não é talvez, não é se der, é garantido. Quando leio isso, meu coração vai direto para as histórias bíblicas em que Deus provou que é capaz de sustentar seus filhos de formas milagrosas. No deserto, durante 40 anos, ele alimentou milhões de israelitas com maná que caía do céu. As roupas e sandálias deles não se desgastaram. Deuteronômio 29:5. Quando a sede apertou, ele fez jorrar água de uma rocha. Pense em Elias, fugindo de Acabe, sendo alimentado por corvos que traziam pão e carne 2 vezes por dia. 1 Reis 17:6. Mais tarde, durante uma seca severa, Deus sustentou Elias, uma viúva, e o filho dela multiplicando um punhado de farinha e um pouco de azeite por muitos dias. 1 Reis 17:16. E quem poderia esquecer de Jesus multiplicando pães e peixes no deserto para milhares de pessoas? Isso nos lembra que mesmo quando os recursos são insuficientes, o Senhor é suficiente. Ele não perdeu o controle sobre a criação. Ele continua sendo o Deus que abre o mar, que faz chover alimento, que ordena a natureza para servir ao seu povo. Mas a proteção de Deus não é apenas material. O Salmo 91 nos fala de segurança espiritual e emocional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Essa promessa não significa ausência de dificuldades, mas presença de paz e livramento em meio a elas. Haverá momentos em que o livramento será físico. Deus abrirá caminhos onde não há, esconderá seus filhos de inimigos, confundirá perseguidores. Em outros casos, a proteção será na forma de força e coragem para enfrentar o que não puder ser evitado. Em ambos, será sobrenatural. Quero compartilhar algo que muitos testemunhos atuais já confirmam. Cristãos em lugares de perseguição extrema, como algumas regiões da Ásia e do Oriente Médio, relatam milagres que lembram as páginas da Bíblia. Há histórias de crentes que foram salvos de execuções porque soldados receberam ordens inesperadas de recuar, de pessoas presas sem comida que receberam sustento inexplicável e até de perseguições que cessaram subitamente porque Deus interveio. Nos últimos dias isso vai se multiplicar. O remanescente verá a mão de Deus agindo de formas tão extraordinárias que a própria fé deles será renovada dia após dia. É como se o Senhor dissesse: vocês são meus, e eu cuido de vocês. Mas há um detalhe muito importante. Essa proteção será para aqueles que confiarem e se refugiarem nele. Não adianta querer apenas o livramento sem o compromisso. O lugar preparado, de Apocalipse 12, não é para todos que se dizem cristãos, mas para aqueles que realmente seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. Apocalipse 14:4. E mais, essa proteção não significa ausência de provações. Lembre-se, os 3 jovens hebreus não foram poupados da fornalha, mas Deus esteve com eles no fogo. Daniel não foi poupado da cova dos leões, mas o Senhor fechou a boca dos animais. A promessa é: estarei contigo. Isaías 43:2. Talvez você me diga: mas e se mesmo assim eu for preso ou até morto? Então a proteção se manifestará na forma de vitória final. Porque o pior que o inimigo pode fazer é abreviar nossa vida aqui para nos levar mais rápido à presença de Deus. Paulo entendeu isso quando disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. O plano de proteção de Deus é perfeito, porque ele vê além do tempo. Ele não está apenas interessado em preservar sua vida física, mas acima de tudo, sua fé. Ele sabe que a eternidade é infinitamente mais valiosa que qualquer sobrevivência temporária. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tema o que está por vir. O mesmo Deus que sustentou Israel no deserto, Elias no esconderijo, Daniel na cova e Pedro na prisão, é o Deus que vai sustentar o remanescente no tempo do fim. Ele já preparou o lugar, já organizou os recursos, já determinou o momento de cada livramento. E quando você estiver vivendo sob esse cuidado sobrenatural, verá com seus próprios olhos que as palavras do Salmo 23 são verdadeiras. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Irmãos, agora vamos falar sobre algo que deve encher o nosso coração de força para permanecer firme: as recompensas eternas para os fiéis. E eu quero que você entenda que este não é um assunto secundário. Jesus falou várias vezes sobre recompensas, não para nos incentivar à vaidade ou à ambição, mas para mostrar que todo sofrimento por causa do seu nome tem um propósito e será honrado para sempre. Apocalipse 24 nos dá uma visão poderosa. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que não estamos falando de uma recompensa simbólica, mas de funções reais no reino de Cristo: tronos, autoridade, governo. Os que recusarem a marca e permanecerem fiéis serão chamados para reinar com o Senhor. E Apocalipse 26 acrescenta: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Isso significa que eles terão privilégios que outros não terão: imunidade eterna contra a condenação e um lugar de intimidade e serviço junto ao próprio Jesus. Tiago 1,12 também reforça essa promessa: bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida não é apenas um símbolo de honra, mas um reconhecimento eterno de que aquela pessoa enfrentou a morte e venceu. Pense nisso. Cada lágrima, cada fome, cada noite fria, cada traição que o remanescente suportar por amor a Cristo será transformada em glória eterna. Paulo disse em 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele não chamou de leve porque era fácil, mas porque estava comparando com a eternidade. 70 anos de sofrimento não são nada diante de bilhões e bilhões de anos de alegria sem fim. E a maior de todas as recompensas não será um trono ou uma coroa. Será estar com Jesus de forma tão próxima que ele nos chamará de amigos. Em João 15,15 ele disse: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Imagine ouvir isso do próprio Salvador, aquele que morreu por nós. Você é meu amigo, caminhou comigo até o fim. Agora sente-se ao meu lado e participe do meu governo. Essa proximidade será tão especial que Apocalipse 3,21 declara: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Não há honra maior no universo. Não é apenas entrar no céu, é compartilhar da autoridade de Cristo sobre toda a criação. E não é só isso. Haverá também um testemunho eterno. A Bíblia mostra que nossas histórias serão lembradas e contadas para sempre. Cada ato de fidelidade, cada momento de coragem diante da pressão, será registrado como um memorial diante de Deus. E no reino, essas histórias servirão para inspirar outros. A sua perseverança pode se tornar uma canção que os anjos cantam e que as nações aprendem. Mas quero que você perceba algo muito importante. Essas recompensas não são barganhas. Não é que suportamos a perseguição para ganhar algo em troca. Elas são consequência natural de um amor genuíno e de uma entrega total. É como um pai que se alegra em honrar o filho que permaneceu fiel em meio às dificuldades. E quando estivermos diante do Senhor, toda essa glória não vai inflar nosso ego. Pelo contrário, Apocalipse 4,10 diz que os anciãos lançam suas coroas diante do trono em adoração. O remanescente fará o mesmo, porque saberá que toda a força que tiveram veio de Deus e toda vitória pertence a Ele. Então, meu irmão e minha irmã, quando pensar nas pressões que virão, lembre-se: o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Guarde no coração as palavras de Romanos 8,18. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E não se trata apenas do depois na eternidade. Mesmo aqui, em meio à perseguição, Deus dará vislumbres dessa recompensa. Paz que excede todo entendimento, comunhão profunda com o Espírito Santo, alegria inexplicável mesmo nas perdas,
Isso já é uma antecipação do que virá. Por isso, permaneça fiel. Lembre-se, um dia diante do trono você vai ouvir a voz mais doce e poderosa do universo dizer: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, depois de vermos as recompensas eternas para os fiéis, precisamos falar de algo que completa a justiça de Deus: a vingança divina contra os perseguidores. Esse é um assunto delicado, porque a palavra deixa claro que nós, como discípulos de Cristo, não devemos buscar vingança por conta própria. Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que o remanescente não guardará rancor, nem planejará revidar contra aqueles que os traíram ou perseguiram. Pelo contrário, vão entregar essa causa ao Senhor, confiando que Ele é justo e fará o que é certo no tempo certo. E a Bíblia garante que esse tempo virá. Em 2 Tessalonicenses 1:6-8 lemos: é justo diante de Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Aqui está a promessa: Deus vai retribuir. Aqueles que tocaram no seu povo vão experimentar a sua justiça. O livro de Apocalipse descreve juízos específicos sobre os que receberam a marca da besta e perseguiram os santos. Em Apocalipse 16:2, lemos sobre a primeira taça da ira de Deus. Sobreveio uma úlcera maligna e dolorosa nos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Não será uma enfermidade comum, mas uma praga sobrenatural, impossível de ser curada. Em seguida, as águas dos mares e rios se tornarão sangue. Apocalipse 16:3-4. Isso é simbólico e literal ao mesmo tempo. É como se Deus dissesse: vocês derramaram o sangue dos meus servos, agora beberão sangue. O próprio anjo das águas declara no verso 5: justo és tu, ó Santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. E não para por aí. O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, e as pessoas são queimadas com grande calor. Apocalipse 16:8-9. Mas, em vez de se arrependerem, continuam blasfemando. Isso mostra que, no fim, a justiça de Deus não é apenas corretiva, mas também demonstrativa. Ela revela publicamente quem estava certo e quem estava errado. Apocalipse 3:9 diz algo impactante: farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e conheçam que eu te amei. Isso significa que diante de todos, Deus vai vindicar seus filhos. Aqueles que zombaram, chamaram de loucos, acusaram de fanáticos, verão com os próprios olhos que o Senhor estava com eles o tempo todo. Não é sobre humilhar o inimigo, mas sobre manifestar a verdade, para que todos saibam quem pertence a Deus. E é importante destacar que essa justiça não será fruto de ódio pessoal. O remanescente, assim como Estevão, poderá orar por seus inimigos enquanto ainda sofre perseguição. Mas, ao mesmo tempo, descansará na certeza de que Deus é um juiz perfeito. Ele não pune além do que é justo, nem deixa impune quem merece condenação. O Salmo 116:15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Isso significa que cada lágrima, cada gota de sangue derramada por amor a Cristo é registrada no céu. Apocalipse 6:10 descreve as almas dos mártires clamando: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, deixarás de julgar e vingar o nosso sangue? E a resposta é que esse dia virá, e virá com poder e glória. Quando Jesus voltar, não virá como o cordeiro manso de Belém, mas como o leão da tribo de Judá, com olhos como chama de fogo e coroas sobre a cabeça. Apocalipse 19:12. Ele virá para reinar e para julgar. E nesse dia não haverá dúvidas sobre quem estava do lado certo. Isso traz um consolo imenso para o remanescente, porque mesmo que aqui na terra pareça que o mal venceu, no fim, a verdade prevalecerá. O justo juiz dará a cada um segundo as suas obras. E aqueles que permaneceram fiéis ouvirão: muito bem, servo bom e fiel. Então, meu irmão e minha irmã, se você sofre injustiça hoje, não carregue o peso da vingança no seu coração. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Lembre-se, Ele vê, Ele anota
Ele se importa e Ele retribuirá. O nosso papel é permanecer fiéis, perdoar, amar e continuar proclamando a verdade. O papel dele é fazer justiça. E no grande dia, veremos com nossos próprios olhos a vitória completa do Cordeiro. E tudo terá valido a pena. Irmãos, chegamos ao momento de encerrar essa série falando sobre algo que sela toda a jornada do remanescente: o levantamento dos fiéis e a recompensa final preparada por Deus. Esse é o ponto em que toda dor, toda perda e todo sacrifício ganham sentido eterno. A Bíblia é clara. Haverá um dia em que Deus chamará pelo nome cada um daqueles que permaneceram firmes. Em Apocalipse 14, 1-3, João vê o Cordeiro no Monte Sião, acompanhado de 144.000 que tinham o nome dele e o nome do Pai escrito na testa. Eles cantavam um cântico novo que ninguém mais podia aprender, apenas os que foram comprados da terra. Isso é mais do que uma imagem simbólica, é uma declaração de exclusividade. Somente aqueles que recusaram o sistema da besta e se mantiveram puros diante de Deus estarão ali, participando dessa adoração especial. Apocalipse 7, 9 e 10 amplia a visão e mostra uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e palmas nas mãos, clamando: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Essa multidão não será composta apenas por mártires dos últimos dias, mas naquele momento, o remanescente estará incluído, glorificando o Senhor com um louvor que nasce da vitória conquistada na fidelidade. E veja como Deus trata cada um deles. Apocalipse 7, 16, 17 diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa promessa toca fundo porque é exatamente o oposto do que o remanescente viveu na terra: fome, sede, calor, perseguição e lágrimas. Tudo isso será substituído por cuidado, descanso e alegria eterna. Paulo, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, resume a vida de quem chega até esse ponto: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa coroa não é um objeto físico apenas, mas um símbolo da aprovação de Deus. É o selo de que a vida foi vivida para Ele e por Ele. A recompensa final do remanescente não será apenas entrar no céu, mas participar ativamente do reino que Cristo estabelecerá na terra durante o milênio. Eles terão posição de governo, autoridade e honra. Daniel 7:27 diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso quer dizer que, enquanto muitos viveram para construir reinos temporários e pessoais, o remanescente terá a eternidade para reinar com o Rei eterno. Mas a parte mais linda dessa recompensa não é o que receberemos, e sim com quem estaremos. Apocalipse 21, 3, 4 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a meta final: estar com Ele, sem separação, sem mais luta contra o pecado, sem mais medo. Apenas comunhão perfeita. Eu imagino que naquele dia, todo o sofrimento que parecia insuportável aqui vai parecer pequeno diante da glória que será revelada. Os que zombaram, os que acusaram e os que perseguiram verão que, na verdade, os fiéis não perderam nada, pelo contrário, ganharam tudo. E os próprios anjos se alegrarão, porque verão o fruto do sacrifício do Cordeiro na vida desses homens e mulheres. E aqui está algo que aquece meu coração: a história do remanescente não será esquecida. Apocalipse 15 mostra os que venceram a besta e a sua imagem cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Isso significa que por toda a eternidade o testemunho deles será lembrado e cantado como parte da adoração celestial.
Meu irmão, minha irmã, o levantamento dos fiéis não será um ato silencioso. Será um evento glorioso, testemunhado por todo o céu e toda a terra. E cada um que estiver ali terá consciência de que valeu a pena cada passo, cada renúncia, cada lágrima e cada escolha difícil. Então, se hoje você sente que a pressão está grande, que seguir firme custa caro, lembre-se, o preço da fidelidade é alto, mas a recompensa é eterna. E no fim, você ouvirá a voz do próprio Jesus dizendo: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Irmãos, para concluirmos essa jornada, precisamos falar de algo que vai fechar todo o quadro: a oração final e o clamor por fortalecimento para os últimos dias. Depois de tudo que vimos, as 7 características do remanescente, o plano de proteção de Deus, as recompensas eternas e a justiça divina, chegamos ao momento de transformar tudo isso em um compromisso pessoal diante do Senhor. Porque não basta apenas saber. O conhecimento, sem entrega, se torna apenas informação. Mas quando respondemos a Deus em oração, declaramos que queremos viver essas verdades, que desejamos ser encontrados fiéis e que, pela graça dele, não vamos recuar. Oração, nesse contexto, é mais do que pedir ajuda. É alinhar o nosso coração com o coração do Pai. É reconhecer que, sozinhos, não temos força para enfrentar o que está por vir. É admitir que precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias para permanecer vigilantes, discernir o engano, suportar a perseguição e, acima de tudo, amar Jesus mais do que a própria vida. Antes de orarmos, quero lembrar algo que Jesus disse em Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Perceba que a ordem não é apenas vigiar ou apenas orar, mas as duas juntas. A oração mantém a nossa alma desperta e conectada com a fonte de toda a força. Então, com essa consciência, vamos orar. Oração, Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante do Teu trono. Tu és o Deus que foi, que é e que há de vir. Tu és soberano sobre a história e sobre cada detalhe da nossa vida. Nós reconhecemos que os dias são maus e que precisamos mais do que nunca da Tua graça para permanecer firmes. Senhor, pedimos que prepares o nosso coração para viver como parte do Teu remanescente. Dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz e obedecer sem demora, mesmo quando parecer loucura aos olhos humanos. Ensina-nos a perseverar até o fim, a discernir o engano e a rejeitar toda mentira, por mais atraente que ela pareça. Tira de nós todo o medo da morte e coloca em nosso coração a coragem que vem do Teu Espírito. Fortalece-nos para que possamos suportar o ódio, a rejeição e a traição, sem permitir que a amargura encontre lugar em nós. Mantém-nos espiritualmente despertos e vigilantes, sem ceder às distrações ou ao sono espiritual. E, Senhor, que o nosso amor por Ti seja tão profundo que nada neste mundo, nem riqueza, nem ameaça, nem promessa de segurança, nos faça dobrar os joelhos diante da besta ou da sua imagem. Que possamos, com a nossa vida e com a nossa morte, glorificar o Teu nome. Agradecemos porque sabemos que Tu já tens um plano de proteção para os Teus filhos e que, no final, a Tua justiça prevalecerá. Obrigado pelas recompensas eternas que estão preparadas para aqueles que Te amam. Hoje, mais uma vez, declaramos: somos Teus. Guarda-nos até o fim e faz com que a nossa história seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, se essa oração expressa o que você sente, mantenha-a viva no seu dia a dia. Releia-a, ore-a novamente. Compartilhe com outros que também precisam de encorajamento. Lembre-se, Deus está preparando um povo forte, fiel e apaixonado por Ele. E pela graça, nós podemos fazer parte desse povo.